Durante anos, ninguém entendeu por que a professora Mariana se afastou do colégio sem dizer uma palavra. Ela era uma das mais queridas, respeitada por todos. E, de repente, simplesmente sumiu. Mas o que ninguém sabia é que Mariana nunca foi embora. Por trás de um novo nome, de um uniforme e de um cabelo diferente, ela voltou. Não como professora, mas como aluna, para entender o que estava destruindo seus alunos por dentro. Para ver com os próprios olhos o que os relatórios da direção fingiam não ver. E o que ela descobriu mudaria não só o destino da escola, mas o dela também. Às vezes, para ensinar, é preciso reaprender o preço da verdade. E quando a verdade veio à tona, ninguém saiu ileso. Se você acha que já viu histórias sobre coragem, espera até o final. Essa vai te deixar sem ar. Deixa o like agora e se inscreve, porque o que vem a seguir é real demais para ser esquecido. Mariana sempre acreditou que ensinar era acender luz em quarto escuro. Mas, no último ano antes de sumir, a escola parecia um corredor sem interruptores. As notas despencavam, a violência silenciosa crescia, e a diretoria sorria para as câmeras como se nada estivesse acontecendo. Foi quando 3 coisas aconteceram quase ao mesmo tempo, e quebraram a professora por dentro. A primeira foi Lucas, um aluno brilhante, desses que fazem pergunta difícil com um olhar tímido. Parou de entregar trabalhos, começou a chegar atrasado, evitava contato. Um dia, Mariana encontrou a mochila dele revirada atrás da biblioteca. Dentro, uma folha amassada com um bilhete. Paga até sexta. Senão, todo mundo vai ver. Quem cobrava? Por quê? O bilhete não dizia, mas o medo, sim. A segunda foi Ana Clara. Debochada por fora, ferida por dentro. Apareceu com o cabelo preso para esconder as marcas no pescoço. Cai da escada, prof. Ela disse sem olhar. Mariana, que conhecia a escada da escola melhor do que as próprias mãos, não acreditou. A conselheira ouviu, anotou, arquivou. Na tarde seguinte, um vídeo anônimo circulou entre os alunos. Ana sendo cercada no corredor, rindo sem graça, pedindo para que apagassem. Não apagaram. A terceira foi o e-mail da direção. Assunto: padronização de boletins e conduta. Texto curto, frio, higienizado. Evitar registros que possam comprometer a imagem da instituição. Problemas pontuais devem ser resolvidos em sala, preferencialmente sem formalização. Mariana entendeu o recado. Não é para ver. Se ver, não é para escrever. Se escrever, não é para existir. Nessa mesma semana, houve uma reunião com pais e responsáveis. A diretora abriu com gráficos coloridos projetados na parede. Falou de parceria escola-família, metas de aprovação, rotas de sucesso. Mariana olhou para as barras que subiam e pensou: o gráfico está bonito. A realidade está sangrando. Quando pegou o microfone para citar o caso de Lucas e o vídeo de Ana, a diretora a interrompeu com um sorriso. A professora está exausta. Estamos oferecendo apoio psicológico a todos os colaboradores. A plateia aplaudiu a palavra apoio. Ninguém perguntou o nome de Lucas. Ninguém perguntou o rosto de Ana. Mariana devolveu o microfone como quem devolve um espelho rachado. Foi nessa noite que ela decidiu que precisava desaparecer. Não por covardia, por estratégia. Se eu voltar como eu, eles vão me enxergar como problema. Se eu voltar como uma deles, eu enxergo o problema de dentro. Passou dias estudando regulamentos, observando trocas de turno, mapeando câmeras, entendendo como a escola registrava as próprias verdades. Descobriu que os crachás de estagiários tinham um padrão diferente, que as turmas recebiam novos alunos todo semestre sem alarde, e que o controle de chamada era rígido no papel e frouxo no corredor. Era possível. Arriscado, mas possível. Cortou o cabelo, trocou a cor, adotou um sobrenome comum, emprestou uniforme, pegou óculos sem grau e voltou. No primeiro dia, quase ninguém notou. As poucas vezes em que alguém fitou mais tempo,
Ela sustentou o olhar das meninas e desviou dos meninos. O segredo de entrar é parecer que você nunca esteve fora. O que ela viu em 2 semanas infiltrada doeu mais do que em 2 anos como professora. As piadas que os adultos chamam de fase, os apelidos que magoam por anos, o mercado informal no pátio, lanche, cola, respostas, fotos, fotos. Era aí que a coisa apertava. Celular virou arma. Quem mandava nos corredores não era o melhor nas provas. Era quem controlava o que podia virar humilhação pública. Mariana descobriu um grupo que agia no silêncio. 3 alunos que não eram os mais fortes, nem os mais ricos, mas sabiam de tecnologia mais do que todo mundo. Roubavam senhas, invadiam perfis, criavam arquivos com nomes de colegas. Começava com memes, virava chantagem. Se não fizer o meu trabalho, eu posto. Se não trouxer o dinheiro, eu solto. Às vezes, o dinheiro era para comprar o silêncio. Às vezes, o silêncio era para vender o medo. Num intervalo chuvoso, a nova aluna sentou sozinha no fundo do pátio. Lucas passou correndo, esbarrou, pediu desculpas sem olhar. Mariana percebeu a mão tremendo. Tá tudo bem? Ela perguntou, fingindo timidez. Tá, ele mentiu. A mochila dele tinha o mesmo zíper quebrado, a mesma marca de caneta borrada na lateral. O mesmo bilhete que ela tinha visto semanas antes agora estava dobrado em 4, escondido no bolso frontal. Ela sabia reconhecer um pedido de socorro quando ele tenta parecer papel comum. No dia seguinte, alguém riscou a porta do banheiro com uma frase sobre Ana Clara. Mariana leu, guardou a dor e continuou fingindo ser quem não era. No corredor, observou a inspetora folhear um livro enquanto um grupo cercava um menino menor. É brincadeira, tia, disseram. A inspetora sorriu. Desde que não machuque. Mariana fechou os punhos dentro do bolso. Desde que não machuque, costuma machucar quando ninguém conta. A gota final veio numa sexta-feira. A direção enviou um comunicado, Semana da Conscientização Digital. Palestras, slides, cartazes com frases como pense antes de postar. No mural, fotos de alunos exemplares. Entre eles, um dos garotos do grupo que controlava o pátio. Ele sorria para a câmera com o slogan: Na nossa escola, respeito é regra. Regra para quem? Para a foto. Mariana percebeu que enfrentar de fora era perder no regulamento. Enfrentar de dentro exigia outra coragem. Ela precisava de provas, não achismos, não eu ouvi dizer, não me contaram. Provas, imagens, mensagens, rastros. E precisava sem colocar ninguém ainda mais em risco, principalmente Lucas e Ana. Foi então que buscou quem ninguém percebe, mas todos precisam. O técnico de informática da escola. Um homem invisível com chaves de acesso que valiam mais do que qualquer discurso. Conversou com ele no corredor, depois na sala de computadores. As câmeras só gravam os corredores principais. O que acontece entre as salas, nos banheiros, nos fundos do pátio, fica na sombra, ele disse. Mas os roteadores guardam conexões, e conexões contam histórias. Nas semanas seguintes, Mariana montou um mapa de horários e lugares. Descobriu o momento exato em que o trio se reunia para trocar arquivos, depois da aula de educação física, perto do depósito de materiais. Descobriu também que havia professores que sabiam de longe, mas preferiam acreditar que era exagero. Adolescente inventa muito, disse um. Se a gente for atrás de tudo, não dá aula, disse outro. A escola não queria problema. Queria prova de que não havia problema. E quem procurar problema demais vira problema principal. Mariana bolou um plano simples e perigoso. Ela se aproximaria do grupo como quem precisa de ajuda para colar na prova de matemática. Pagaria pelo gabarito. Receberia o arquivo. Veria de onde vinha. E no caminho, abriria outra porta, o arquivo maior, aquele que guardava as chantagens. Ela não tinha garantia de que daria certo. Tinha uma certeza.
Se não tentasse, ia continuar ouvindo discursos sobre parceria e metas, enquanto os alunos aprendiam a sobreviver pelos caminhos mais escuros. Na tarde marcada, chovia fino. O trio chegou primeiro. Mariana fingiu nervosismo. Eu preciso passar. Minha mãe não pode saber que eu tô mal. Eles riram. Todo mundo precisa de alguma coisa. O menor tirou do bolso um pendrive com um adesivo azul. Metade agora, metade depois. Mariana entregou o envelope pardo com o dinheiro e ganhou o pendrive. Senha é a data da prova. Eles foram embora antes dela respirar. De volta à sala de informática, o técnico a esperava. Fecharam a porta, conectaram. O primeiro arquivo era o gabarito. O segundo tinha um nome qualquer, desses que disfarçam o perigo. Fotos trabalho. Dentro, pastas com nomes de alunos, entre eles, Lucas, Ana e mais 7. O técnico olhou para Mariana e não disse nada. Não precisava. Quando ela abriu a pasta de Lucas, encontrou prints de conversas, ameaças, montagens. O tipo de coisa que adoece sem deixar roxo por fora. Você entende o que isso significa? O técnico perguntou, num sussurro que mais parecia um pedido de desculpa. Mariana assentiu. Eu entendo. Entendia também que, se fosse até a diretoria com aquele material, a primeira reação seria culpar os alunos por terem sido vítimas. Por que mandou foto? Por que respondeu? Por que não avisou antes? O discurso do culpa de quem sofre é confortável para quem precisa preservar a própria reputação. Mariana decidiu que precisava acender a luz no lugar certo. Não no palco da reunião de pais. No coração dos corredores, fez 3 cópias do conteúdo. Uma ficaria com ela. Outra, com o técnico. A terceira, com alguém fora da escola. Para o caso de tentarem calar as outras 2. E escolheu uma estratégia que seria chamada depois de irresponsável por alguns e de corajosa por outros. Devolver a verdade para quem precisava dela. Começaria por Lucas. Chamou-o num canto onde ninguém ouvia. Disse apenas: Eu sei. Ele quis negar. Ela mostrou um recorte. Não tudo. Não é sua culpa. Ele chorou sem lágrima. Se eu contar, piora. Mariana conhecia esse medo. Respondeu como quem entrega um farol. Sozinho, piora. Juntos, vira caminho. E fez um pedido. Confia em mim por 3 dias. Se eu falhar, a gente faz do meu jeito. Se eu conseguir, a gente faz do seu. Lucas respirou como quem aprende de novo. 3 dias. No fim dessa tarde, Ana apareceu no corredor com o cabelo solto, pela primeira vez em semanas. Cortei as pontas, disse, sem que ninguém perguntasse. Mariana viu ali um sinal mínimo de vida voltando aos lugares. Mas sinal, sem proteção, vira alvo. E era isso que a escola tinha se tornado. Um campo onde os sinais de coragem viravam alvos para o riso fácil. Na noite do segundo dia, a diretoria publicou nas redes oficiais fotos da Semana da Conscientização Digital. Mariana viu os sorrisos, as hashtags, o cartaz "Respeito é regra", e escreveu uma frase num papel que guardou dentro da carteira de aluna. Quando a regra é só cartaz, o respeito vira decoração. Dobrou, guardou, respirou. Faltava pouco. No terceiro dia, o plano começou. Não havia volta, e a única pergunta que importava era: quando a luz acende, quem tem coragem de continuar olhando? Se essa história já te pegou pela mão até aqui, se inscreve agora e comenta: eu escolho a luz. O que vem a seguir pode ser exatamente o que alguém perto de você precisa ouvir. O que a professora descobriu dentro da própria sala de aula. Nos dias que se seguiram, Mariana percebeu que a escola tinha 2 horários, o que aparecia no quadro de avisos e o que realmente acontecia nos corredores. O sinal batia, as turmas trocavam de sala, e o caos parecia ensaiado. Quem observasse de longe via uma escola viva, mas quem olhasse de perto via uma escola doente. O grupo que controlava os corredores parecia uma sombra bem treinada.
Sabiam quem intimidar, quem ignorar e quem bajular. E, o mais assustador, sabiam quando parar, justo antes de parecer demais. A violência deles era calculada, e a covardia deles tinha crachá. No terceiro dia como aluna, Mariana foi empurrada no corredor. O rapaz que fez isso riu, pediu desculpa e seguiu andando. Na mochila dele, um chaveiro prateado com o símbolo da escola, o mesmo que aparecia nas fotos de Lucas e Ana. Coincidência ou assinatura? Durante o intervalo, um burburinho tomou conta do pátio. Um novo vídeo circulava entre os alunos. Nele, uma garota chorava enquanto apagava um texto no celular. O título do arquivo era Lição de Humildade. Ninguém sabia quem filmou, mas todos sabiam quem mandou compartilhar. Os professores fingiram não ver. A coordenação chamou de drama adolescente. Mariana sabia que estava pisando num campo minado, e o pior, cada passo era monitorado. Ela começou a desconfiar que os alunos mais próximos estavam sendo usados como informantes. Um comentário inocente virava fofoca, uma dúvida sincera virava motivo de riso. E quanto mais ela observava, mais percebia o tamanho da teia. Não era um grupo de valentões, era uma estrutura de poder. Certa tarde, durante uma atividade de grupo, Mariana ouviu sem querer uma conversa entre dois alunos. Ela tá diferente, né? A novata? Deve ser mais uma tentando aparecer. Acha que aguenta até o fim do mês? Ela se fingiu de distraída. Mas cada palavra fincou como faca. Mais uma tentando aparecer. Era isso que diziam das vítimas também, que queriam atenção. Naquele mesmo dia, o técnico de informática a chamou discretamente. Tem algo que você precisa ver. No computador, uma pasta de imagens recém-subidas ao servidor. Nomes diferentes, mesma origem. Todas as conexões vinham da mesma sala. Turma 2B. A turma dela. A ficha caiu devagar. O grupo que ela tentava entender estava dentro da sua própria classe. Ela precisava de provas mais fortes, algo que ligasse os rostos às ações. Então começou a registrar cada detalhe. Quem saía antes, quem entrava depois, quem trocava bilhete, quem olhava demais para o celular. Dormia pouco, anotava muito. E o cansaço começou a cobrar. A tensão de manter o disfarce misturada à impotência de ver o pior acontecendo de novo. A voz da diretora ecoava em sua cabeça. Evite registros que comprometam a imagem da instituição. Mariana pensava, comprometer a imagem de quem, se a imagem já está podre? Uma tarde, Lucas não apareceu, nem ligou, nem mandou mensagem. Ana também sumiu. O silêncio deles parecia ensaiado. E no mesmo dia, um novo grupo de alunos começou a tratá-la diferente. Olhares tortos, cochichos, risadinhas. Ela sentiu. Me descobriram. Naquela noite, antes de dormir, revisou mentalmente tudo o que tinha feito. Nada fora do plano, nenhuma pista óbvia. Mas o medo é astuto. Faz barulho até no silêncio. Decidiu que, se quisessem desmascará-la, teriam que se sujar também. Preparou um pendrive com os arquivos principais e o guardou dentro da sola do tênis. Se alguém me parar, não leva o que importa. No dia seguinte, a escola amanheceu mais fria, mesmo sob o sol. Havia um rumor circulando. A nova aluna mexeu com quem não devia. No intervalo, encontrou a mochila revirada. Nada roubado. Só um papel escrito em letras vermelhas. Você não é uma de nós. Era mais que uma ameaça. Era uma assinatura. A prova de que estavam atentos. Enquanto fingia normalidade, Mariana procurou o técnico. Mas ele não apareceu. Chamou 2 vezes no corredor, mandou bilhete, nada. Até que recebeu uma mensagem anônima no celular. Para de cavar. Tem coisa que é melhor não desenterrar. O número era bloqueado, mas a mensagem tinha sido enviada pelo Wi-Fi da escola. O pânico veio em ondas e, com ele, a lembrança de tudo que viu em alunos antes de desabarem. Aquela mistura de raiva, impotência e culpa. Era ela agora no lugar deles. Professora, adulta, experiente
E mesmo assim sozinha. Sozinha dentro de um ambiente que fingia ensinar respeito enquanto produzia medo. Nos dias seguintes, ela passou a observar também os colegas de profissão. Alguns fingiam não ver por autoproteção, outros por conveniência. Um deles, o professor de história, olhou para ela num recreio e disse: "Você é nova, né? Cuidado com quem você fala. Aqui, verdade é coisa perigosa." Ele sorriu, mas os olhos dele não riram. Era aviso, não simpatia. Mariana começou a anotar tudo no caderno azul que levava escondido na mochila. Chamou de Diário do Invisível. Ali registrava cada rosto, cada frase, cada medo. Sabia que, se algo acontecesse com ela, aquele caderno seria o grito que ninguém poderia apagar. Numa sexta-feira, quase ao final da aula, a diretora entrou na sala, cumprimentou todos, sorriu, elogiou o engajamento dos alunos. Depois olhou diretamente para Mariana e disse: "Você parece familiar. De onde eu te conheço?" O coração dela parou por um segundo. A classe inteira se virou para olhar. Mariana engoliu em seco. "Talvez de outro colégio", respondeu. A diretora manteve o olhar por mais tempo do que o necessário e saiu da sala com um sorriso que escondia mais perguntas do que respostas. A tensão estava no limite. Se a diretora realmente a reconhecesse, o plano acabaria ali. Mas se fingisse que não sabia, talvez quisesse ver até onde ela iria. Naquela noite, Mariana escreveu no caderno: "Quando a autoridade finge não ver, é porque o medo virou rotina." E dormiu mal. Sonhou com o som do sinal, o eco das risadas, o olhar vazio de Ana Clara. No dia seguinte, Lucas voltou. Olheiras fundas, expressão cansada. Disse apenas: "Eles sabem que você sabe." Mariana sentiu o chão abrir. Ele completou: "Eles disseram que, se você continuar, vão mostrar tudo." Ela perguntou: "Tudo o quê?" Lucas respondeu com a voz trêmula: "Tudo. Até o que é mentira." Era o tipo de ameaça que mistura verdade e invenção até destruir reputações. E era isso que vinha a seguir. A guerra invisível dentro da escola estava prestes a começar. E dessa vez, ninguém ia conseguir fingir que não viu. Comenta agora. Eu continuo assistindo até o fim, porque o que vem no próximo capítulo é o momento em que a máscara da escola começa a cair. A verdade começa a cobrar o preço. Mariana começou a sentir que o tempo dentro da escola tinha outro ritmo. As manhãs passavam lentas, mas as horas da tarde voavam, como se o relógio quisesse se livrar das verdades antes do pôr do sol. Cada corredor parecia observar. Cada olhar parecia um aviso. Lucas, que antes confiava nela, agora evitava contato. Ana faltava mais do que aparecia. E os 3 garotos que comandavam o medo andavam tranquilos demais, como quem já sabe o que vem a seguir. A primeira vez que Mariana pensou em desistir foi numa terça-feira. Entrou no banheiro feminino, olhou para o espelho e quase não se reconheceu. O cabelo preso, o uniforme, a postura tímida. Tudo nela gritava aluna. Mas os olhos denunciavam uma mulher cansada de carregar segredos que não eram seus. "Será que eu fui longe demais?" sussurrou. E o reflexo não respondeu. No corredor, a diretora passou por ela de novo. Dessa vez não perguntou nada, apenas sorriu, e o sorriso era uma ameaça disfarçada. Nos dias seguintes, Mariana percebeu que alguém mexia nas coisas da sua mesa. Canetas trocadas de lugar, bilhetes amassados. Um dos cadernos estava ligeiramente torto, como se alguém o tivesse folheado às pressas. Ela começou a escrever frases falsas nas primeiras páginas, só para testar. Na manhã seguinte, ouviu uma conversa entre 2 alunas. "Sabia que a novata é bolsista? Tá anotando tudo. Parece até espiã." A armadilha estava montada. O veneno estava se espalhando. O técnico de informática ainda não havia voltado. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Até que, numa tarde chuvosa, ela recebeu um envelope debaixo da porta da sala. Dentro,
Apenas um pendrive e um bilhete. Você quer ver o que eles escondem? Então veja. O coração dela disparou. Guardou o pendrive na manga do casaco e esperou o último aluno sair. Trancou a porta, ligou o computador e respirou fundo. Antes de clicar, olhou em volta. As câmeras não pegavam aquela sala. Ela tinha certeza. Mas o medo é criativo. Mesmo sem lente apontada, ela sentia o peso de olhos invisíveis. O arquivo tinha um nome simples: Arquivo Final. Dentro, pastas com títulos estranhos, projetos, parcerias, campanhas. Por fora, parecia normal, mas os metadados contavam outra história. Todos os documentos tinham origem no mesmo computador. E esse computador estava cadastrado no sistema da diretoria. Ela abriu a primeira pasta. Planilhas, relatórios, números impecáveis. Por um segundo, pareceu que era só mais um arquivo burocrático. Até que uma aba chamou atenção: Ocorrências internas. Ali, entre colunas coloridas, havia notas de incidentes com alunos, registros que deveriam estar arquivados, mas não estavam em nenhum livro da coordenação. Na linha 14, o nome de Ana Clara. Motivo: conflito interpessoal. Situação resolvida internamente. Data: 2 semanas antes do vídeo. Resolvida internamente. 2 palavras que, na prática, significavam enterrada. Na linha seguinte, o nome de Lucas. Motivo: indisciplina, comportamento desrespeitoso. Assinatura digital: diretora Marta P. Alencar. Mariana fechou os olhos. Eles transformaram a vítima em culpado, e a escola inteira acreditou. As provas estavam ali, mas quanto mais ela lia, mais se afundava. Outros nomes, outras histórias, casos antigos, disfarçados de adaptação social, problema familiar, questão de conduta, tudo padronizado, arquivado e esquecido. A escola se alimentava de silêncio. Mariana imprimiu 2 páginas e guardou no caderno azul. Sabia que aquilo poderia ser suficiente para abrir uma investigação, mas também sabia, se fizesse isso sem apoio, seria ela a denunciada. E foi nesse ponto que o medo trocou de nome. De insegurança virou estratégia. Na manhã seguinte, chegou mais cedo que todos, no mural de avisos, um novo comunicado. Inscrições abertas para o programa Jovem Repórter. Tema: a verdade nas escolas. Coincidência? Ou ironia? Mariana respirou fundo. Se a escola queria falar sobre verdade, ela mostraria o que era isso de verdade. Passou o recreio observando o grupo rival. Um deles, o de moletom preto, carregava o celular o tempo todo. Outro, o mais novo, falava pouco e filmava muito. O terceiro era o mais perigoso. O líder. Sabia manipular. Sabia quando sorrir, quando ameaçar e, principalmente, quando fingir arrependimento. Na aula seguinte, ele levantou a mão. Professora. Quer dizer, professora substituta? Posso ir ao banheiro? Mariana assentiu, fingindo distração. Ele passou ao lado dela e deixou cair algo na carteira. Um bilhete. Abriu discretamente. Bonito o disfarce. A gente também sabe jogar. O sangue dela gelou, mas o rosto permaneceu calmo. Respirou fundo e escreveu no caderno: eles sabem. Pela primeira vez, o perigo não era mais apenas o que ela observava. Era o que a observava de volta. Nos dias seguintes, começou a ver sussurros virando ecos. Comentários nos corredores, mensagens anônimas na mochila, perfis falsos marcando a nova aluna em postagens que não existiam antes. E no meio disso tudo, Lucas desapareceu de novo. Dessa vez, sem bilhete, sem aviso, nada. No fim da semana, a escola anunciou que haveria uma inspeção surpresa da Secretaria de Educação. Mariana entendeu rápido demais. Era um movimento para varrer as provas antes que alguém de fora as encontrasse. Ela precisava agir antes deles. Mas cada vez que tentava planejar algo, o medo vinha com uma nova pergunta.
E se eles mostrarem o que inventaram sobre você? Ninguém está preparado para ver o próprio nome na boca da mentira. E naquele momento, Mariana entendeu que a luta contra o silêncio seria também uma luta contra o rumor, contra o que inventariam para calar a verdade. Na sexta à tarde, o grupo a esperava no portão. O líder sorriu, aproximou-se e disse baixinho: "Você não quer saber o que o Lucas contou pra gente?" Mariana ficou imóvel. Ele completou: "Quer mesmo ver até onde a verdade vai?" Ela engoliu seco, mas não respondeu. Sabia que, se reagisse, perderia o controle. E essa era a arma deles. O medo disfarçado de provocação. Entrou em casa sem jantar, sentou no chão e abriu o pendrive de novo. O mesmo arquivo. Mas agora havia uma nova pasta, com nome simples, direto, frio: Maria Nova. Ela clicou. Dentro, uma única imagem. O rosto dela, em uniforme, no pátio da escola. Legenda: a professora disfarçada. O ar faltou. A tela parecia tremer. O disfarce tinha acabado. Mas o jogo estava só começando. Comenta agora. Eu quero saber o que vem a seguir. Porque no próximo bloco, a verdade que ela tentou esconder vai se virar contra ela. Quando a máscara escolhe cair, a imagem com a legenda "A professora disfarçada" ficou acesa na tela como uma sirene silenciosa. Mariana fechou o laptop, respirou fundo e contou até 10. 10 não foi suficiente. Contou até 100. Depois levantou, abriu o caderno azul e escreveu: "Se eu me esconder, eles vencem antes do jogo começar." No dia seguinte, chegou cedo e foi direto ao laboratório. A porta estava encostada. O técnico de informática, enfim, estava lá. Pálido, olheiras fundas, um cuidado novo nos gestos. "Você recebeu o que eu deixei?" Ele perguntou. "Recebi. E agora eles têm isso aqui," ela disse, mostrando a foto com a legenda. "Eu imaginei. Eles acessaram um terminal que não é monitorado." Ele respondeu, abrindo uma planilha de conexões. "Mas eu consegui logs do roteador. E tem outra coisa. A pasta Ocorrências Internas foi higienizada ontem à noite. Apagaram, editaram, moveram os registros antigos para uma área oculta. Eu restaurei. E fiz mais 2 cópias. Uma está com uma amiga minha, em outro bairro. Se mexerem comigo, chega à imprensa local." Mariana assentiu. Não era só coragem que ela precisava, era redundância. Verdade sem cópia vira lembrança. No corredor, a escola já sabia. Sorrisos corteses demais, silêncios que olham, olhares que grifam. Perto do portão, o trio de moletom se encostou na mureta com a naturalidade de quem acha que manda. "E aí, professora? Quer dizer, novata." O líder disse com ironia de anúncio: "Vocês são bons com palavras, pena que escolheram a mentira." Ela respondeu, sem elevar a voz: "Mentira? Vai dizer que não é você na foto?" "Vou dizer que a foto não conta porquê, e o porquê é o que muda tudo." Ele riu. Quem vive de ruído tem medo do silêncio que explica. No primeiro horário, a diretora pediu uma conversa reservada. Sala limpa, mesa vazia, janela aberta. Cenário preparado para absolver culpados e culpar quem atrapalha. Maria, ou devo dizer, Mariana. A diretora sorriu, escolhendo o veneno. "Diga, professora." Ela respondeu, firme. "Porque foi exatamente dando aula que eu vi o que preferiram esconder. O que você fez é grave. Se passou por aluna, violou normas. O que vocês fizeram é criminoso. Produziram e enterraram ocorrências. Transformaram vítimas em culpados. Cuidado com as palavras, Mariana. Eu tenho provas. Provas que você obteve de forma irregular." A diretora cruzou os dedos, satisfeita com o próprio roteiro. "A Secretaria de Educação vem hoje. E você vai explicar tudo o que fez." "Ótimo. Eu também tenho algo a dizer a eles." A diretora ajeitou o relógio no pulso. Sinal de nervoso controlado.
sinal de que a escola ia tentar fingir transparência enquanto fechava portas. Mariana saiu da sala e foi direto ao pátio. Chamou Ana com um gesto discreto. A menina veio devagar, o cuidado de quem já foi quebrada mais de uma vez. Eles vão tentar usar o que inventaram sobre mim para calar você, Mariana disse. Já estão tentando. Disseram que você inventou tudo para aparecer. Você me conhece o suficiente para saber se isso é verdade? Ana desviou o olhar. Respirou. Assentiu. Conheço o suficiente para saber quem me estendeu a mão quando eu não queria ser vista. Mariana sorriu só com os olhos. Hoje eu vou falar, mas não é por mim. É pelo que fizeram com você. E com o Lucas. E com mais gente que nem sabemos o nome. No fim da manhã, o carro da secretaria estacionou na frente da escola. 2 técnicos e uma inspetora desceram com pastas e pranchetas. A diretora os recebeu no portão como quem recebe visita em vitrine. Protocolo, sorriso, roteiro. Sejam muito bem-vindos. Estamos orgulhosos da nossa semana de conscientização digital. Enquanto eles eram conduzidos para a sala de reuniões, o trio de moletom circulava entre os alunos como se nada estivesse acontecendo. A palavra orgulho perdeu o gosto na boca de Mariana. Orgulho de quê? A reunião começou às 14h. Na mesa, diretora, coordenadores, 2 professores e a aluna nova, com crachá emprestado, agora inútil. A inspetora abriu o bloco de anotações. Recebemos denúncias anônimas de assédio digital e manipulação de ocorrências. Viemos investigar. Fico feliz com a diligência, disse a diretora. Já apuramos internamente e garantimos que se tratam de casos isolados, devidamente encaminhados. Com licença, Mariana interrompeu. Não são isolados, são sistemáticos. E eu posso provar. A sala ficou menor. A coordenadora tentou falar de cumprimento de metas, de índices de aprovação, de parcerias com ONGs. A inspetora levantou a mão e pediu: provas. Mariana colocou na mesa uma pasta transparente. Dentro, 3 coisas. As páginas impressas da planilha Ocorrências Internas, com carimbo de edição recente. O relatório de conexões do roteador, com datas e horários de uploads e acessos de perfis anônimos a partir da sala 2B. Um pendrive com as pastas Fotos Trabalho e Maria Nova, incluindo autoria digital rastreável. Quem lhe deu acesso a isso? A diretora perguntou, teatral. O mesmo princípio que permite a vocês dizerem resolvido internamente. A hipocrisia institucional. Mariana respondeu sem piscar. A diferença é que eu documentei. Vocês apagaram. A inspetora conectou o pendrive. Silêncio. O arquivo abriu. As fotos, as ameaças, os logs. A cronologia inteira começou a respirar do lado certo. Esses registros foram adulterados na noite passada, disse a inspetora, virando-se para a diretora. Há carimbos de edição que não constam no fluxo oficial. Deve ter sido um erro do sistema. A diretora arriscou, já sem o brilho do início. Erros não assinam. Este aqui tem login, IP interno e horário. 108 minutos de higienização. A inspetora virou a tela para a mesa. Quem tinha a senha? Ninguém respondeu. O relógio de parede se fez ouvir pela primeira vez no dia. Tique, taque, tique, taque. O som das desculpas perdendo lugar. Mariana respirou e continuou. Se quiserem ouvir os alunos, eles estão prontos. Mas eu peço uma coisa. Que entrem primeiro os que foram calados, depois os que calaram. Isso é irregular, disse a coordenadora. Irregular foi o que vocês fizeram com a palavra ocorrência. Mariana rebateu. A inspetora pediu que chamassem 2 alunos. Ana entrou primeiro. Não chorou, não tremeu. Falou baixo e claro. Eu pedi para apagarem. Eles riram. Eu pedi para pararem. Eles disseram que eu me ofereci. Eu parei de vir à escola porque não tinha mais como passar por aquele corredor. Você procurou a coordenação? A inspetora perguntou. Procurei. Me disseram que eu era intensa
E que adolescente é assim. Quem disse? Silêncio. Não lembro. Ana mentiu, olhando para a mesa. Lucas entrou em seguida. Trazia uma cara de quem dormiu menos do que devia há mais tempo do que é razoável. Me cobraram taxa de silêncio. Se eu não pagasse, iam soltar montagens minhas? Eu paguei 2 vezes. Depois não deu mais. Por que você não falou? Porque o último que falou virou indisciplinado na ficha. Ele disse, apontando para a tela com a planilha. A inspetora anotou algo e pediu um intervalo. No corredor, a escola inteira prendeu a respiração. A diretora se inclinou para a frente, apoiou os cotovelos na mesa e sussurrou. Você arruinou a reputação desta instituição. Eu arruinei o espelho que vocês usavam para fingir que era bonito. Mariana respondeu. Calma. O rosto sempre foi de vocês. Quando a equipe voltou, a inspetora mudou o protocolo. Faremos escuta em sala maior, com outros estudantes. E a senhora, apontou para a diretora, não conduzirá. A condução será nossa. A notícia correu como fogo em capim seco. O trio de moletom assistia da porta, inquieto pela primeira vez. Não era medo de punição, era medo de perder o palco. A sessão de escuta começou no auditório. Cadeiras simples, luz branca, nada que distraísse do essencial. A inspetora abriu com poucas palavras. Hoje a escola vai falar a verdade, e passou o microfone para as mãos certas. Uma aluna do primeiro ano contou que deixara de comer no recreio para evitar a roda de brincadeiras. Um garoto do terceiro disse que fingia rir para não virar alvo. Uma mãe relatou que a filha não queria mais estudar, porque ser boa tinha virado motivo de piada. As vozes, antes separadas, começaram a desenhar o mesmo mapa. Mariana ficou ao fundo, em pé, sem crachá, sem disfarce. Era estranho, libertador e assustador ao mesmo tempo. Ela não precisava mais se passar por aluna, mas precisava continuar sendo testemunha. No meio da sessão, o líder do trio pediu o microfone. Posso falar? A sala inteira prendeu o ar. Fale, disse a inspetora. Vocês estão pintando a gente como monstro. Mas todo mundo aqui já compartilhou alguma coisa. Todo mundo já riu. Todo mundo já ignorou. Ele olhou para os colegas, buscando cumplicidade. A diferença, ele concluiu, é que a gente fez de forma organizada. Um murmúrio percorreu o auditório. Mariana fechou os olhos por um instante. Organizada. Eles mesmos haviam dado o nome. Obrigada pela honestidade, respondeu a inspetora, anotando. Organização implica liderança. Liderança implica responsabilidade. O líder tentou retrucar, mas desta vez a voz não encontrou aplauso. A inspetora então pediu a palavra a Mariana. Você quer dizer algo? Quero. Mariana caminhou até o microfone, não para discursar, para devolver o peso das palavras aos seus lugares. Eu me infiltrei porque as portas estavam fechadas para quem dizia a verdade de fora. Eu errei em me calar tanto tempo? Talvez. Mas eu aprendi algo que vocês precisam ouvir. Se uma escola precisa de silêncio para parecer boa, ela nunca foi escola. Escola boa não é a que esconde problema. É a que responde problema. Ela respirou. Agora eu peço proteção para quem falou hoje. Ela continuou. E peço medidas que não virem cartaz. Precisamos de protocolo anti-assédio real, formação de professores, revisão de ocorrências e um comitê de alunos com voz de verdade. E, por último, a diretoria precisa responder sobre a higienização dos registros. O auditório ficou em suspensão. A diretora pigarreou, ajeitou o microfone, ensaiou uma explicação. Houve uma falha técnica, com login e senha, hora marcada e exclusão seletiva. A inspetora interrompeu. Falha não assina. A partir dali, o roteiro não era mais da escola. Medidas foram anunciadas na frente de todos. Auditoria externa, afastamento temporário da direção, proteção a vítimas, escuta contínua e parceria com a Promotoria da Infância.
O trio foi retirado para depoimento separado, com responsáveis presentes. Nada de linchamento público, nada de exemplo para foto. Só o que importa: responsabilidade com justiça. Quando a sessão terminou, a praça em frente ao colégio tinha gente esperando. Não era imprensa. Eram pais, mães, avós, irmãos, gente que trabalha o dia inteiro e só quer que estudar seja seguro. Mariana saiu pela lateral, sem alarde. Ana alcançou sua mão. Lucas também. Acabou? Lucas perguntou. Não, Mariana respondeu. Agora começou do jeito certo. Da porta do auditório, a inspetora se aproximou. Amanhã a gente volta. Isso não termina em intervenção teatral. Mariana assentiu. Amanhã eu volto também, mas volto como sou, professora. E como aluna, disse a inspetora, sorrindo de leve. Porque quem ensina do jeito certo nunca para de aprender com o que dói. No corredor vazio, já perto do fim do dia, Mariana abriu o caderno azul e escreveu. Hoje, a escola aprendeu a primeira lição. Verdade não melhora a foto, melhora a gente. Fechou o caderno. Guardou o pendrive em um envelope pardo. Entregou ao técnico. 2 cópias fora daqui. E um backup numa nuvem que não tenha a nossa cara. Já está feito, ele respondeu. E tem mais uma coisa. Ele tirou do bolso um bilhete amassado, encontrado no chão do laboratório. Era curto, direto, sem assinatura. Amanhã, 7h15, na entrada dos fundos. Armadilha? O técnico perguntou. Talvez. Vai. Vou. Sozinha? Mariana respirou. Ninguém luta sozinho e vence. Amanhã eu levo gente e levo luz. Quando atravessou o pátio para ir embora, o céu anunciava chuva. Alguns alunos ficaram acenando de longe. Outros fingiram que não viram. É assim que a mudança começa. Metade observa, metade finge. No dia seguinte, os papéis iam inverter. Antes de sair, ela passou a mão sobre o cartaz da Semana da Conscientização Digital. Leu devagar. Pense antes de postar. Escreveu com caneta fina, bem embaixo. Pense antes de calar. E foi embora com a sensação estranha de que, pela primeira vez, o corredor não ecoava passos. Ecoava decisões. Se você ficou até aqui, comenta. Eu escolho continuar. No próximo bloco, a escola inteira vai ouvir o que nunca quis escutar. E o que for mentira, vai perder a voz. Quando a luz acende, a sombra corre. A madrugada antes do encontro nos fundos da escola parecia ter mais horas do que o calendário permite. Mariana não conseguiu dormir. Não era só medo. Era um tipo de lucidez que arranha por dentro. Toda vez que fechava os olhos, via o auditório, o microfone, a inspetora dizendo, isso não termina em intervenção teatral. E logo depois, via a foto com a legenda, a professora disfarçada. 2 verdades opostas cabiam no mesmo dia. Era assim que o sistema sobrevivia. Confundindo. Às 6h50, ela já estava na rua lateral. O portão de serviço tinha um cadeado novo. O cadeado antigo pendia, aberto, como um enfeite. Ninguém por perto. 7h05, 7h10, 7h15. Um passo. 2. 3. Quem surgiu primeiro foi o técnico. Com a mochila junto ao peito, como quem carrega uma caixa preta de avião. Atrás dele, Ana, o rosto limpo, o cabelo preso, o queixo pronto. E por fim, Lucas, pálido, mas de pé. Se for armadilha, a gente vira testemunha, não presa. Mariana disse sem rodeios. Lucas assentiu. Se for armadilha, a gente vira farol. Quem apareceu do outro lado da grade não foi o trio. Foi o líder deles, sozinho, de capuz, celular na mão. Ele ergueu o aparelho como quem mostra um troféu. Vieram fazer teatrinho. Mariana deu meio passo à frente. Viemos recolher o que é nosso. Ele sorriu. Vocês confundem prova com história. Prova é o que fica quando a história muda. E então tocou na tela. A luz do celular refletiu no rosto dele. Uma barra de progresso começou a andar. Tá vendo esse link? Se eu apertar,
Tudo o que a gente tem, verdade, mentira, montagem, resto, vai para fora daqui. Não vai ter sistema, nem inspetora, nem caderno azul que segure. Ele levantou o olhar. Você escolhe, para agora, ou a cidade inteira acorda com o seu nome na lama. Lucas avançou. Você não tem esse poder. O líder riu. Tenho o que vocês deram. Não fui eu que confiei senha, que mandei foto, que pediu ajuda. Eu só organizei. E agora eu decido. Ana respirou forte, firme. Você decide até o dia que alguém fala alto. Aquele dia foi ontem. O dedo dele pairou sobre a tela. Então vamos ver se ontem aguenta hoje. Mariana ergueu a mão devagar. Se você enviar, você se entrega. O IP sai da escola. Vai direto para a secretaria. Você sabe. O silêncio de meio segundo denunciou que sabia. Mas o poder não precisa de vitória total. Precisa de espetáculo. Ele só queria a hesitação dela diante da ameaça. E conseguiu. Por um instante, ela pesou as duas dores, a coletiva e a própria. Depois disse, aperta. Ele franziu os olhos. Quê? Aperta. Porque quando você apertar, você admite que precisa de público para existir. E eu já tenho o que preciso para explicar quem apertou, quando, de onde. Vai! O dedo dele tremia. Você acha que me assusta? Não. Eu acho que você precisa de plateia. Ele não apertou. Guardou o celular. 7h15 é hora de aula. Virou as costas. Ao se afastar, jogou por cima do ombro. A verdade de vocês é lenta. A minha é rápida. E sumiu pelo corredor. No pátio, a escola parecia normal, como sempre parece quando está prestes a não ser. Cartazes coloridos demais, risos altos demais, conversas vazias demais. A inspetora chegou com 2 técnicos e um formulário novo. Vamos começar pelo laboratório, ela disse. O técnico, o da escola, não o da secretaria, lançou um olhar a Mariana que era metade coragem, metade pedido de desculpa pelo mundo. Na sala de informática, 3 computadores não ligavam. Queimou fonte? Perguntou um técnico. Ontem à noite estavam normais. O técnico da escola ajeitou cabos, trocou tomadas, nada. Tentaram pôr a casa no escuro, murmura Mariana. O servidor, porém, estava de pé. E foi nele que o susto veio primeiro. As pastas Fotos Trabalho e Maria Nova tinham sumido. No lugar, 2 novas pastas, Projetos 2025 e Campanhas Ética. Vazias, bonecos de neve num deserto. Quem tem permissão para renomear diretórios raiz? A inspetora perguntou. O técnico hesitou. Direção e TI. Direção está em afastamento temporário, ela lembrou. Então TI. Eu não fiz, disse o técnico, a voz com menos ar do que a frase pedia. Eu sei, Mariana respondeu. Essa edição tem a mesma assinatura que higienizou as ocorrências. Alguém acostumado a apagar e, quando não dá, a trocar o nome das coisas. Mais um susto. O relógio do servidor indicava um horário que não batia com o real, 4 horas à frente. Adiantaram o sistema para bagunçar a cronologia, disse um técnico da secretaria. Quando a linha do tempo quebra, a cadeia de custódia fica vulnerável. Dá para provar manipulação pelo desencontro de relógios, completou o outro. Mas quem fez sabia o que estava fazendo. Enquanto peritos discutiam, o rumor descia a escada. Nos celulares dos alunos, surgiram ao mesmo tempo mensagens em grupos diferentes, prints do caderno azul, páginas fotografadas, frases riscadas, títulos sublinhados, Diário do Invisível. Quando a autoridade finge não ver, é porque o medo virou rotina. Verdade sem cópia vira lembrança. E alto no meio das frases, um comentário apócrifo. Ela escreve bonito, pena que inventa. A assinatura era um emoji barato. Viralizaram seu caderno. Sussurrou Ana, com a voz que aprende a não tremer. Vazaram pelo laboratório, disse o técnico. Mais constatação do que surpresa.
Então a gente usa o vazamento como prova do vazamento, respondeu Mariana, segurando a própria pulsação. No corredor, o trio reapareceu com o ar de quem não teme polícia. O líder sorria como quem entrega cesta básica em data comemorativa. Gostaram do Jornal da Manhã? Lucas foi para cima, ela segurou o ombro. Ele quer a sua reação, disse apenas. Ele não quer só ferrar comigo. Ele quer que você perca o controle e vire a manchete da tarde. Lucas engoliu o mundo. Então a gente segura. Às 10h20, a inspetora reuniu todos na biblioteca. Vamos fazer uma fotografia do sistema, ela disse. E aquela frase, que parecia técnica, era, na verdade, a contagem regressiva do caos. Fotografia do sistema é quando a estrutura não tem mais para onde correr. Ou confessa ou quebra. Vieram professores, coordenadores, 2 membros do conselho, 3 mães e um pai. A diretora não veio. Mandou uma mensagem com termos como advogado, juízo, calúnia. A inspetora levantou um laudo preliminar. Houve manipulação de registros, houve criação de diretórios de fachada. Houve tentativa de quebra de cadeia de custódia ao alterar horário do servidor. Isso é grave. O silêncio cortou o ar. Precisamos entender participação, omissão e liderança. Um professor ergueu a mão. Eu sabia de boatos. Evitei me meter. Outro. Eu pedi reunião semanas atrás. Me ofereceram uma palestra. Um terceiro. Eu vi uma roda no pátio e chamei de brincadeira porque era mais fácil. Nomes não foram ditos ainda, mas as responsabilidades começaram a aparecer. Não por coragem súbita, por falta de lugar onde se esconder. Enquanto isso, o técnico da secretaria conseguiu abrir um log antigo. Aqui, a pasta original, antes de renomearem. As referências ainda estão visíveis nos índices. Se puxarmos por aqui, recuperamos. Quanto tempo? Perguntou a inspetora. Horas, talvez o dia inteiro. Vocês têm até o recreio, disse alguém no fundo. Era o líder do trio, encostado na estante de literatura brasileira, lendo a lombada de um machado como quem checa a etiqueta de roupa. Depois disso, a cidade não vai querer ver planilha, vai querer ver sangue. O pai que estava presente virou o rosto para ele. Menino, você acha que fala por quem? Ele deu de ombros. Pelo algoritmo. Mariana se levantou. É disso que eu vim falar. O que vocês fizeram não foi só com a gente. Foi com a ideia de escola. Vocês transformaram humilhação em domínio e silêncio em moeda. E nós, adultos, deixamos porque era mais fácil. Só que hoje tem secretaria, tem log, tem auditoria e tem aluno que não quer mais rir de medo. O líder aplaudiu devagar, debochado. Bonito. Isso dá views. O relógio marcou 11 e pouco. O sinal tocou. O corredor encheu e esvaziou como um pulmão nervoso. A inspetora dividiu a equipe. Parte no servidor, parte ouvindo relatos em sala menor. Mariana ficou no vai e vem, olho no log, ouvido no depoimento, mão no caderno. No meio do trânsito, cruzou com o professor de história que a avisara semanas atrás. Verdade é perigosa aqui, ele repetiu, sem ironia. E mentira é confortável, ela respondeu. Mas hoje o banco esquentou. No começo da tarde, a primeira recuperação de arquivos apareceu na tela. Fotos, horários, menções de envio. Uma sequência batia com a presença de 3 logins específicos, todos criados no mesmo dia, com nomes de projetos. A inspetora anotou. Onde está o responsável por essas contas? Silêncio. Chamem a coordenação. 30 minutos depois, 2 pessoas da coordenação chegaram. Nervosas, justificativas prontas. Isso era um piloto de monitoramento digital, disseram. Para nossa segurança. O técnico devolveu. Monitoramento não renomeia pastas com chantagem. O corredor parou de respirar por um segundo. O líder do trio olhou para os 2 coordenadores com decepção genuína. Vocês são péssimos em finalização, murmurou. Não disse mais. Mas o olhar dizia tudo. Os adultos tinham dado o palco, a plateia e o som.
Eles, alunos, só tinham dançado. Foi quando aconteceu o golpe mais baixo. Em mais um grupo de mensagens, surgiu um vídeo curto. Mariana, em close, dizendo: "Se eu me esconder, eles vencem antes do jogo começar." A legenda cortada transformava a determinação em confissão. Alguém editou. Alguém quis que ela virasse a professora que queria aparecer. O vídeo espalhou como gasolina. Quem não gostava dela ganhou munição. Quem gostava ficou confuso. E essa era a arma final do sistema: confundir até dividir. Ela sentiu o corpo inteiro querer recuar. Não por vergonha, por exaustão. Uma exaustão antiga, herdada de todas as vezes em que o certo parece errado porque grita menos. A inspetora tocou seu ombro. "Olha pra cá", disse, apontando a tela. "Isso é a sua defesa." Na tela, a linha exata de edição do servidor com os horários desencontrados, o usuário que fez a renomeação, o roteiro da manipulação. Com isso, o vídeo vira prova contra quem cortou a sua fala. E quem segura a praça? Ninguém segura a praça. Praça se ganha com verdade. A gente vai precisar da sua voz. Às 4, a equipe decidiu o óbvio e o difícil: convocar uma fala no pátio, não como espetáculo, mas como prestação de contas. "Hoje a escola vai dizer claramente o que vai fazer", a inspetora afirmou. "E quem tentar transformar isso em circo vai se responsabilizar pelo incêndio." Mariana respirou fundo. "Eu falo o que vi. Vocês mostram o que provaram. E os alunos dizem o que viveram." "Isso é perigoso", alertou o professor de história. "E esconder é seguro?" Ela devolveu. Ele balançou a cabeça. Nunca foi. Às 4h15, a quadra encheu. Professores, alunos, responsáveis, alguns curiosos da rua. A frase prestação de contas tem um perfume que chama gente. O trio veio. O líder trouxe o mesmo sorriso de sempre. E, dessa vez, o celular com a transmissão ao vivo. "Vamos dar mídia para sua aula, professora", sussurrou, passando por ela. A inspetora pegou o microfone. "Boa tarde. Hoje apresentamos os primeiros achados. Houve manipulação de registros, houve conivência, houve organização de chantagem por parte de alunos e houve autorização tácita por parte de adultos. Isso muda agora." Murmúrio. "As primeiras medidas: auditoria externa imediata, coordenação afastada preventivamente, protocolo anti-assédio com participação de estudantes e encaminhamento à promotoria. E assim, haverá consequência para quem organizou e para quem apagou." Mariana tomou o microfone. "Eu vim dar aula. Quando vi que não tinha como ensinar com a luz apagada, eu acendi a minha. Nisso, errei em me esconder? Talvez. Mas aprendi que esconder é o verbo que nos fez chegar aqui. O que aconteceu com Ana, com Lucas e com tantos outros não é exagero, não é drama, não é fase. É violência, silêncio. E tem mais. Quem acha que mandar vídeo, espalhar print e cortar fala dá poder, não entendeu que poder de verdade é consertar. A partir de hoje, a escola vai consertar." Foi quando o som estourou. Um chiado violento, o microfone falhando. Alguém mexeu no mixer. A transmissão do líder pegou só os segundos de barulho. O chat do ao vivo disparou risadas e provocações. Perdeu a voz, sem áudio, sem prova. O sistema, acuado, escolheu a velha tática: sabotar a escuta. A inspetora sinalizou para desligarem o PA e recomeçarem sem amplificador. "A voz não precisa ser alta", ela disse. "Precisa ser clara." Mariana continuou, sem microfone, palavra por palavra, como quem firma pedra no leito do rio. "As medidas estão aqui. Quem quiser, lê. Quem não quiser, escuta." Hoje ninguém volta para casa dizendo que não sabia. Pessoas se aproximaram, fizeram círculo, deram silêncio com o corpo. O líder do trio, percebendo que a cena fugia do roteiro dele, decidiu a jogada final. Digitou algo. No celular de Mariana, vibrou uma notificação. Sua conta foi denunciada por atividade suspeita. Você perdeu o acesso.
Ela olhou a tela. O mundo tentou encolher. Ele completou. Você perdeu a senha. Você perde a história. Ela respirou. Senha você tira. A história você não dá conta. E apontou para as pastas impressas, os logs, as assinaturas, as pessoas ao redor. A inspetora pediu os nomes dos 3. 2 baixaram os olhos. O líder olhou para cima. Primeiro gesto humano em dias. Talvez arrependimento. Talvez cálculo. Antes que qualquer palavra saísse, um apito soou no portão. 2 viaturas estacionaram. Não era espetáculo. Era protocolo. Ao ver as luzes, uma ala da escola começou a filmar. Outra, a murmurar. O ar ficou denso como sala fechada. O técnico da secretaria correu até a inspetora. Conseguimos recuperar a árvore completa, inclusive as cópias que saíram do servidor. Tem um endpoint externo recebendo tudo. A localização é perto daqui. Perto quanto? Perguntou ela. Ele apontou para cima da quadra, onde uma sala esquecida tinha janela entreaberta. Perto assim. Nesse instante, a luz do ginásio piscou. 1, 2, 3 vezes. Depois apagou de vez. A quadra mergulhou numa penumbra estranha, de fim de tarde antes do horário. Celulares acenderam como vagalumes nervosos. Disjuntor? Alguém perguntou. Ou alguém puxou a tomada do dia, disse Mariana, com a certeza amarga de quem reconhece o truque. No escuro, uma porta metálica bateu ao fundo. Passos apressados, um vulto correndo no corredor superior. Ao lado da sala da janela entreaberta, o técnico sussurrou. É lá. A inspetora assentiu. Ninguém sai, ela disse alto, sem microfone. E mesmo assim todos ouviram. O pai que estava na biblioteca mais cedo tirou do bolso um chaveiro com lanterna. Outros fizeram o mesmo. Feixes de luz cortaram a sombra, mas não alcançaram a porta. Mariana respirou e deu 2 passos adiante. Eu vou. Você não vai sozinha, respondeu a inspetora. Ninguém vai sozinho. E foi formado um pequeno grupo. Inspetora, técnico, pai, professora e, antes que pudessem impedir, Ana e Lucas. Se isso é sobre a gente fica, disse Ana. Se isso é sobre a gente vê, disse Lucas. Eles subiram as escadas. A quadra assistiu em silêncio. Cada degrau parecia mais alto que o anterior. No corredor superior, o ar era frio, cheirava a poeira e arquivo antigo. A porta metálica rangeria se alguém tocasse. E ali do outro lado, o que quer que estivesse ali. A máquina que alimentou o buraco, o endpoint externo, a garganta da escola. Mariana encostou a mão na maçaneta. O grupo atrás dela prendeu o ar. Abaixo, na quadra, celulares seguiam tremendo de luz. O líder do trio, pela primeira vez, não se moveu. Deu 2 passos para trás, como quem vê uma onda chegando. Mariana girou a maçaneta devagar. A trava cedeu com um estalo seco. E quando a porta abriu, não completamente, apenas o suficiente, um brilho azul de tela acesa lambeu o chão escuro do corredor. O que estava ali dentro não era só prova. Era a coisa que eles construíram para que a verdade nunca tivesse voz. Se você está comigo até aqui, comenta. Eu não desvio o olhar. No próximo bloco, a gente entra. E o que estiver do outro lado vai decidir quem a escola escolhe ser. O que estava atrás da porta. A maçaneta cedeu e a porta abriu uma fresta. Do outro lado, um sopro de ar frio cheirando a poeira, metal e café velho. O brilho azul de uma tela escorria pelo chão feito um rio raso, desenhando no corredor o contorno do que não queria ser visto. A inspetora fez um gesto curto com a cabeça. O pai acendeu a lanterna. O técnico encostou o ombro na parede para estabilizar o notebook. Ana e Lucas ficaram atrás de Mariana. Não por medo, mas por decisão. Dentro da sala, havia 3 mesas encostadas, um armário de aço, 2 cadeiras tortas e, no centro, um patch panel improvisado com fios coloridos que saíam do teto, da parede e de um roteador sem etiqueta. Em cima da mesa central, um mini servidor,
2 HDs externos, um celular antigo ligado apenas no Wi-Fi e uma extensão com botão vermelho. A luz azul pulsava do mini-servidor como coração de máquina. "Endpoint", sussurrou o técnico. "É daqui que sai e pra cá que volta." A inspetora aproximou-se devagar, como quem chega diante de um altar invertido. No quadro branco ao lado, havia uma sequência de flechas, setas, setinhas, a anatomia da sombra. Captura, renomeia, arquiva, encaminha, apaga. E no canto do quadro, escrito com caneta fina, uma frase que não combinava com a letra apressada. Se não está escrito, não existiu. Mariana puxou o ar, como quem reconhece uma voz que já escutou em outros corredores. "Não toca em nada ainda", pediu a inspetora. "Primeiro de foto, depois clonagem. E só então a gente mexe." O técnico abriu o notebook, conectou um cabo de rede, chamou um programa de captura. O pai segurou a lanterna como quem segura a vela em procissão. Firme, sem tremer. Ana, que durante semanas andou com o cabelo escondendo o pescoço, ergueu o queixo. Lucas encostou a mão na borda da mesa, como para garantir que aquilo era real, e não mais um boato com cara de espelho. "Olha isso", disse o técnico e apontando para o celular velho. "Tem um app de automação. A cada madrugada, ele sincroniza pastas, limpa nomes, empacota e manda para uma nuvem fora da escola. E apaga o rastro local." "Quem programou?" perguntou a inspetora. "A conta que assina é de projeto pedagógico, mas o log..." Ele parou, aproximou o rosto da tela. O log mostra que alguém com perfil de coordenação autorizou o token. E tem acesso de usuários de laboratório. Mistura de adulto com aluno. "A parceria perfeita para a mentira", Mariana murmurou. No armário de aço, um cadeado. A chave estava pendurada num barbante, colada com fita por dentro da porta metálica. Trapaça de quem confia demais na própria impunidade. A inspetora abriu. Lá dentro, pastas físicas, rotuladas por cores. Verde para projetos, azul para campanhas, amarelo para ocorrências não padrão, vermelho para confidencial. A mão de Mariana tremeu. Era a prova do paradoxo. Por trás da sofisticação digital, o velho hábito de guardar papel para quem precisava do toque do segredo. A inspetora tirou a primeira pasta vermelha. Dentro, impressões de telas com conversas marcadas, listas de apelidos, scripts de abordagem. As palavras deles para cercar, ridicularizar, forçar. Havia um documento intitulado Protocolo de Desmobilização. Orientações para lidar com quem denunciasse. Ouvir com empatia. Evitar registrar. Direcionar para mediação. Priorizar a narrativa de conflito entre pares. Em negrito, uma frase. Nada de rótulos criminais. Eles sabiam o que faziam, disse a inspetora, engolindo a raiva como quem engole líquido quente. E sabiam como parecer corretos, completou Mariana. Empatia sem registro é só decoração. O técnico levantou o rosto, olhos brilhando de urgência. Tem uma conexão ativa. Alguém está remoto agora, vendo a gente ver. O grupo se entreolhou. Quem? De onde? Do lado de fora, a quadra respirava lenta, à meia luz. Telefone vibrando, rumor como mar. O líder do trio, um coordenador, a diretora, um anônimo com acesso emprestado. A tela do notebook piscou. Aguarde. Depois um código. Depois nada. Captura a sessão, disse a inspetora. Print, hash, tudo. Capturando, respondeu o técnico. Mariana sentiu o antigo reflexo da sala de aula. Quando a coisa aperta, a gente organiza o caos. Ela apontou para o quadro branco com o fluxograma. Tira foto, imprime e leva para a quadra agora. As pessoas precisam ver o esqueleto da mentira. A gente está no escuro, lembrou o pai. Então a gente leva a estrutura para o claro, disse a inspetora, e diz o que cada seta quer dizer. E se cortarem tudo? Lucas perguntou. O se deles é nosso quando. Quando cortam,
A verdade mostra a mão. Eles já cortaram luz, áudio, pastas. Agora cortaram o medo. Enquanto o técnico fazia uma imagem do disco, a inspetora separou 3 pacotes: a pasta vermelha confidencial, o fluxograma fotografado e um relatório simples com o passo a passo do endpoint. Ana segurou o fluxograma, Lucas, o relatório. Mariana ficou com a pasta vermelha. Ao sair, ela hesitou um segundo diante da frase no quadro. Se não está escrito, não existiu. Puxou a caneta, riscou por cima e escreveu. Se não existiu, é porque alguém apagou. De volta à quadra, a penumbra ainda dominava. Só lanternas de bolso e tela de celular fazendo de vela. A inspetora pediu atenção, sem microfone. Não precisou gritar. A autoridade agora era quem trazia papel e prova, não quem vestia terno e sorriso. Essa sala tinha o endpoint, ela disse, apontando para os documentos. Um servidor clandestino, automação de upload e um manual não escrito de como não registrar o que importa. Aqui está a anatomia. Capturar, renomear, arquivar, encaminhar, apagar. Isso deixou de ser suposição. Está documentado. Ana ergueu o fluxograma. Lucas leu o relatório. Pausado, para que todo mundo pudesse repetir dentro da cabeça as palavras que doem. Quem tinha acesso? Perguntou uma mãe, feita de cansaço e coragem. Neste momento, já temos logins vinculados à coordenação e laboratório, respondeu a inspetora. E a sessão remota ativa indica que alguém, agora, está tentando ver o que a gente vê ou apagar o que a gente pegou. Vai dar em quê? Um aluno gritou. O tipo de pergunta que corta como faca porque nunca ganha resposta clara. Vai dar em responsabilidade, disse a inspetora. Por ação e por omissão. E em medida concreta. Não cartaz. Medida. O líder do trio, ao fundo, assistia com a cara de quem ensaia o próximo lance. Mariana não olhou para ele, pegou o microfone quebrado, que agora era só um pedaço de metal, e falou com a voz como instrumento. Eu vim aqui como professora que se disfarçou de aluna porque nada mais alcançava vocês. Eu vi com meus olhos, eu ouvi com meus ouvidos, e agora eu trouxe o que as mãos precisam: papel e registro. Vocês têm um direito que a escola não pode mais cortar: o direito de existir sem medo. Um murmúrio diferente atravessou a quadra. Não era barulho, era entendimento. A inspetora enumerou medidas provisórias, rápidas, que podiam ser feitas mesmo sem luz. Retirada do trio e de 2 adultos para depoimento formal. Preservação do endpoint e bloqueio de acessos. Aula pública no dia seguinte com protocolo anti-assédio de verdade. Construído com alunos. Plantão de escuta com psicologia externa e auditoria imediata nos diários de classe com uma equipe que não bebe café na mesma cozinha. Isso resolve hoje? Perguntou o professor de história. Hoje resolve o agora, respondeu a inspetora. O depois começa amanhã e não tem fim. É processo, não evento. Foi quando 2 agentes entraram discretamente pela lateral. O barulho de passo de bota no cimento deu à quadra um silêncio completo. O líder do trio levantou as mãos, teatral. Ninguém pediu. Ele estava numa peça que só ele dirigia, e a plateia tinha ido embora. Não é prisão, explicou a inspetora, cortando o sensacionalismo. É condução para escuta com responsáveis. A gente não troca linchamento por palmas. A gente troca por justiça. Enquanto levavam o trio, o técnico correu até a inspetora, desesperado e animado ao mesmo tempo. A sessão remota caiu, mas antes de cair, o endpoint fez um último envio. Eu segui o rastro. Não foi para uma nuvem pública. Foi para um drive particular, com o nome de pasta Relatórios Anuais. E sabe o que tinha na raiz? O quê? Perguntou a inspetora, já sabendo que vinha chão irregular. Um arquivo chamado Manual de Comunicação Institucional, PDF. E dentro, um capítulo que manda evitar termos como assédio, crime, violência em comunicações externas.
substituindo por conflitos comportamentais e interações inadequadas entre pares. Assinado por... Ele parou, respirou. Assessoria terceirizada de imagem, com carimbo de contrato da direção. O ar perdeu temperatura. O rumor ganhou direção. Não era só uma sala escondida. Era um manual para despalavrar a dor. Mostra, pediu Mariana. O técnico apontou a tela. Ali estava. O português asseado da mentira. As palavras trocadas, aparadas, neutras. O tipo de documento que ninguém lê em voz alta porque envergonha quem assinou. A escola terceirizou a linguagem para não dizer o que faz. Disse a inspetora, num tom que não era explosão. Era veredicto. E a gente terceirizou o silêncio, completou Mariana, encarando os colegas adultos, para não ter que sujar a mão de verdade. Foi ali que algo se partiu de vez, não na estrutura, mas nas caras. Professores que evitavam decidir, funcionários que fingiam não ver, pais que achavam que era só fase. O auditório do dia anterior tinha aberto uma fissura. A quadra, agora, alargava a fenda. A vergonha muda começou a ter nome. Uma mãe se aproximou de Mariana. O que eu faço quando meu filho tiver medo? Fica. Ela respondeu, simples. Fica e escreve. Porque quando está escrito, começa a existir para além da gente. E junta com os outros. Um aluno levantou a mão. E se zombarem? A zombaria é o último serviço da covardia, disse Mariana. Ela faz barulho quando perde chão. A gente responde com chão, não com barulho. A inspetora fechou a pasta vermelha, respirou e olhou o relógio. Amanhã, 8 da manhã, a escola se reúne de novo. Com luz, sem disfarce. A gente apresenta o plano e começa a mudar na frente de todo mundo. Mariana assentiu. Parecia pouco e parecia enorme. Plano era a palavra que aquela quadra nunca tinha ouvido com verdade. Ordem do dia, não cartaz do mês. Ao sair, a luz voltou com uma piscada tímida. O ginásio respirou. Alguns aplaudiram o retorno da eletricidade, reflexo de quem confunde infraestrutura com esperança. Mariana sorriu de leve. A gente liga a tomada. Vocês acendem a coragem. No corredor, o professor de história parou ao lado dela. A senhora vai continuar? Eu vim para isso. Do seu jeito? Do jeito certo. Com nome e com documento. Disfarce cumpriu função. Agora é presença. Ele estendeu a mão, não para cumprimento, mas para pedido. Me ensina. Mariana apertou a mão dele como quem sela uma responsabilidade. Ensinar voltava a significar o que devia. Caminhar junto na direção do claro. No pátio, Ana e Lucas esperavam. Não pareciam salvos. Pareciam vivos. É diferente. A gente volta amanhã? Lucas perguntou. A gente volta hoje, Mariana respondeu. E volta amanhã e depois, porque desmanchar o manual da mentira dá trabalho diário. A inspetora se aproximou. Já notifiquei a promotoria. E vou precisar de você, Mariana, para conduzir a montagem do protocolo com os alunos. Você topa? Topo, ela disse, sem hesitar. E topa sabendo que vão tentar rir, distorcer, cortar, saturar? A risada deles é curta. A nossa insistência é longa. Quando atravessaram o portão, o céu começava a clarear de novo, como se o dia tivesse sido adiado e finalmente tivesse lembrado de nascer. No muro da escola, alguém escrevera mais cedo com tinta preta. Pense antes de postar. Ao lado, outra letra, mais firme, completava. Pense antes de calar. Mariana guardou a pasta no peito, o caderno na mochila e o olhar na frente. O medo não acabou, mas pela primeira vez ele tinha lugar. E ter lugar é o que permite continuar. Se você está comigo até aqui, comenta. Plano, não cartaz. No próximo bloco, 6B, a gente fecha com a moral clara e direta. O que muda quando a escola troca silêncio por verdade. E como transformar coragem em rotina. Quando a verdade aprende a ficar, o dia seguinte amanheceu com um tipo diferente de luz.
Não era o sol, era o silêncio. Silêncio que não esconde, mas prepara o chão. A escola, pela primeira vez em meses, parecia andar em ritmo humano. Sem gritos, sem pressa, sem disfarce. O portão se abriu devagar, como quem pede licença. Na fachada, um novo cartaz. Assembleia de abertura, 8 horas em ponto. Nada de slogans, nada de hashtags. Só um convite, escrito à mão. Mariana chegou cedo. O uniforme de aluna ficou em casa. Roupas simples. O crachá de professora pendurado no pescoço. Os olhos fundos de quem viu demais, mas ainda quer ver mais um pouco. Na portaria, a inspetora assinava papéis, cercada por caixas com etiquetas, documentos preservados, materiais apreendidos, protocolos novos. No pátio, os alunos entravam em fila, não por obrigação, mas por curiosidade. O rumor do dia anterior havia virado expectativa. O trio de moletom não estava lá, nem a diretora, mas o eco deles ainda vivia no chão, nas paredes, nos olhares. Culpa não evapora, ela se sedimenta. E aprender a andar sobre ela sem repetir o erro é a lição mais difícil. Ana estava na primeira fila, o cabelo agora solto, os olhos fixos. Lucas, ao lado, segurava uma folha dobrada, o primeiro texto que escrevera em semanas. No canto do palco improvisado, o técnico ajustava um projetor novo. Na tela, o fluxograma que todos tinham visto à luz de lanterna. Agora, em letras grandes, no topo, lia-se: Como o silêncio foi fabricado. A inspetora subiu primeiro. Nada de microfone, só voz. Hoje, essa escola começa do zero. Não com paredes novas, mas com ouvidos novos. Ontem, a gente descobriu o que a falta de registro faz. Hoje, a gente decide o que o registro pode curar. Ela explicou o novo protocolo. Palavras simples, diretas, sem jargão. Toda denúncia terá número. Toda vítima será ouvida por 2 profissionais diferentes. Toda ocorrência será registrada digitalmente e fisicamente. E todo aluno poderá acompanhar o andamento do caso. Nada de promessas vagas, só regras que criam trilho. A plateia ouviu em silêncio, mas o silêncio agora tinha outro som. O som da atenção. Depois, chamou Mariana. A professora caminhou até o centro, o caderno azul nas mãos. Eu devia estar dando aula agora. Mas, às vezes, ensinar é parar o quadro e olhar para o que não está escrito. Ontem, a gente viu o que o medo faz quando veste uniforme. Hoje, a gente aprende o que a coragem faz quando decide ficar. Ela abriu o caderno. As páginas estavam amassadas, manchadas, riscadas, mas existiam, e existir já era vitória. Eu vou ler uma coisa que escrevi no primeiro dia em que me disfarcei de aluna. Ela folheou, encontrou. Talvez ninguém perceba, mas cada vez que um aluno escolhe calar, a escola morre um pouco. Ontem, eu vi a escola renascer. Um aluno levantou a mão. Professora, e se isso voltar? Mariana respirou fundo. Vai voltar, sempre volta. Mas a diferença é que agora tem quem veja. E o que é visto não se repete do mesmo jeito. Ela fechou o caderno. Essa história não é sobre mim. É sobre o que acontece quando a gente descobre que não dá para terceirizar a consciência. A inspetora se aproximou, entregando uma folha timbrada. É oficial, disse. No topo, lia-se: Instituição sob nova direção interina. Assinatura do secretário. Selo da promotoria. Mariana sorriu sem alegria. Não é vingança, é reparo. No intervalo, a escola parecia outro planeta. Alunos conversando de verdade, professores sem disfarce de autoridade. Um grupo de meninas tirava fotos do novo mural, onde agora se lia: Respeito é regra e regra se escreve. O técnico passou por Mariana. Os HDs estão clonados. A polícia vai cuidar do resto. Ela assentiu. E você? Ele deu de ombros. Volto para o que devia ter sido o começo, ensinar informática. Ana veio logo depois. Eu escrevi uma coisa, disse.
estendendo uma folha. Quer que eu leia? Mariana assentiu. Ana respirou fundo e leu. Eu achei que a coragem fosse coisa de gente adulta, mas é o contrário. Coragem é quando a gente para de pedir para adulto resolver. As palavras saíram trêmulas, mas firmes. A quadra inteira aplaudiu, não alto, mas sincero. Lucas entregou sua folha em silêncio. Mariana leu sozinha. Quem bate esquece, quem apanha lembra, mas quem levanta depois ensina. Ela olhou para ele e o garoto apenas sorriu. Você aprendeu e agora ensina. Mais tarde, já no fim da manhã, um jornalista apareceu na portaria. Microfone, câmera, voz ensaiada. Professora, a senhora é a mulher que se infiltrou como aluna? Mariana respirou. Sou, mas essa história não é sobre mim. É sobre o que acontece quando o silêncio vira norma. E sobre o que muda quando a gente troca vergonha por palavra. Pode resumir em uma frase para o público? Ela pensou. Pode. Educar é impedir que o medo vire matéria obrigatória. E entrou antes que ele tivesse tempo de montar o tripé. À tarde, a inspetora foi embora. Mas deixou algo em cima da mesa da sala dos professores. Uma carta simples, datilografada, sem assinatura oficial. Só o nome de quem acredita. Não se esqueçam, mudança é aula sem fim. Dias depois, a luz voltou a queimar inteira. O servidor velho foi desmontado, o endpoint desativado. Mas, no lugar da sala trancada, criaram outra. Sala 12. Núcleo de escuta. Sem cadeado, sem manual. Com janelas abertas e paredes brancas. Na entrada, uma frase pintada por alunos e professores juntos. Se está escrito, existe. A diretora anterior nunca voltou. O trio de moletom foi transferido, com acompanhamento psicológico e acompanhamento judicial. Mas a história deles não virou vingança. Virou alerta. Nas palestras seguintes, eram lembrados não como monstros, mas como sintomas de um sistema que prefere silêncio a espelho. Mariana continuou. Agora sem disfarce. A cada nova turma, contava uma versão resumida do que viveu. Não para exibir, mas para lembrar. Tem gente que só aprende quando a verdade encosta na pele, dizia. E cada vez que falava, via um aluno levantar o olhar, entender, mudar postura. A verdade tinha virado matéria viva. Certa manhã, um bilhete apareceu sobre a mesa dela, escrito em letra trêmula, sem assinatura. Prof, eu ia desistir. Mas lembrei da senhora dizendo que o medo só é grande quando a gente tá sozinho. Hoje eu não tô. Ela guardou o bilhete dentro do caderno azul. Entre páginas riscadas, manchas e datas. Era mais um registro. E cada registro, agora, era uma semente. O tempo passou. Os cartazes mudaram. A tinta descascou. Mas a frase na entrada da escola nunca foi apagada. Nem quando pintaram o muro de novo. Nem quando o prédio mudou de cor. Nem quando chegou o novo diretor. Porque toda vez que alguém tentava apagar, alguém reescrevia. A caneta sempre voltava. E quando perguntavam a Mariana se ela acreditava que a escola tinha se curado, ela respondia: cura não é esquecer. Cura é poder lembrar sem doer. E às vezes, antes da última aula, ela olhava o pátio vazio e dizia baixinho: eu não precisei ser heroína. Eu só precisei ficar. Se essa história te tocou, comenta. Eu fico. Porque é isso que muda o mundo. Gente que fica. Mesmo quando o medo manda ir embora. Mesmo quando o silêncio parece mais fácil. Ficar é a forma mais corajosa de ensinar. Nem toda guerra tem barulho. Algumas são travadas em corredores, entre sussurros e olhares. Mas toda vitória começa igual. Quando alguém decide não calar. Curta, compartilhe e se inscreva. Histórias assim existem para lembrar que a verdade pode demorar. Mas quando chega, ela fica.